Pessoal, se vocês querem saber um pouco mais sobre operação de varejo e principalmente sobre liderança feminina, eu estou aqui com uma pessoa incrível, a Natália Viana, da Magalog. É um prazer imenso recebê-la aqui, Natália. Muito obrigada, o prazer é meu. Olha só, é uma visita ilustre aqui da Magalog, especialmente lá de Curitiba para São Paulo. Isso aí. E, a gente vai falar um pouco sobre logística, um pouco sobre, liderança e a sua trajetória profissional. Mas, ó, um pouquinho antes de você começar a falar, eu queria pedir para você que está assistindo aí, clica aqui no joinha, compartilha o vídeo que esse episódio vai ser incrível, tá? Acompanha a gente aí. Na verdade? É isso aí, vamos lá. Espero agregar bastante com o pessoal que está nos assistindo. Tenho certeza. Com a sua experiência, né, muitos anos de carreira, apesar de parecer tão jovem, né? É, É assim, tem bastante experiência, a gente já conversou um pouquinho aqui antes do podcast, aham. e você já passou por diversas empresas construindo, lideranças, né, e principalmente nesse mundo de logística que é mais masculino, não é verdade? Sim, bem masculino. Conta um pouquinho da sua trajetória. Tá, vamos lá então. Sempre fui da área de logística, transporte, né, sou uma pessoa completamente apaixonada por essa área, e eu caí assim, né, de cabeça, né, nessa área, né. Não era o que eu quando era criança, por exemplo, esperava fazer. Quando eu comecei a minha faculdade, eu fui convidada para fazer o estágio na DHL, né, que foi a primeira empresa aí que abriu as portas nesse mundo de logística. E aí, a partir de então, eu já me apaixonei pela área e nunca mais, larguei mão, né, Dizem que quando o bichinho da logística pica a gente não sai esquece, mais, né. não sai mais, não tem cura. Até na área de software isso acontece. É, legal. E aí na DHL eu entrei ali, né, como, estagiária, depois eu virei analista, né, então eu ficava bastante focada em transporte, transporte rodoviário, transporte aéreo. A DHL foi uma empresa que me ensinou, foi uma escola em disciplina, né. Por que que eu falo isso? Quando você trabalha com aéreo, você tem que ter disciplina, porque o avião vai sair. O avião não vai esperar a carga da DHL, né, o avião não vai esperar a carga de ninguém, né, então isso faz você criar disciplina e responsabilidade. Então, nessa minha trajetória aí foi fundamental, esse quesito da disciplina de aeroporto, né, da gente aprender. É muito rigoroso, né. É bem rigoroso, é bem rigoroso. E aí você estava ali começando a carreira e já com essa responsabilidade. Já com a responsabilidade, Olha só que exatamente, né, claro, né, como analista ali, mas já com a responsabilidade, né, de fazer a movimentação ali da carga de uma empresa tão grande quanto a DHL, né. pois é, uma das maiores do mundo. Exatamente. E aí, nesse trabalho da DHL eu comecei a tocar ali alguns projetos que eu precisava demandar, né, coisas para outras pessoas, precisava delegar atividades. E aí eu parei e pensei: "Putz, eu gosto disso, eu gosto de liderança, eu gosto de, né, ter um time ali próximo". E aí eu comecei a estudar, me especializar nisso de gestão de pessoas, né, de delegar tarefas, e comecei a ir para o mercado buscar alguma oportunidade de liderança. Foi quando o Mercado Livre abriu as portas para mim como líder de operação, então eu saí um pouquinho do transporte e fui para a operação mesmo, já para a parte de last mile, que é uma loucura também. Ainda mais nessa empresa, né. Ainda mais no Mercado Livre, né, entregando aí milhares de pacotes por dia. Eh, e fui desenvolvendo ali, né, a essa minha parte de gestão. Hoje, se eu for me descrever, né, como profissional, quem é a profissional Natália? É a profissional apaixonada por pessoas. Então tudo que eu faço, eu incluo pessoas, tudo que eu penso em fazer, eu incluo pessoas, né, então sempre o meu time precisa estar perto de mim. Então eu tenho muito isso fixo, assim, na cabeça, né, gestão de pessoas em primeiro lugar. A logística boa é a logística que tem um time entrosado. Então a gente tem tecnologias hoje, tem, várias ferramentas, né, para trazer processos, para trazer resultados, mas sem as pessoas a gente não consegue fazer nada. É verdade, né, é um dos pilares fundamentais ali para até o crescimento profissional, né. Sim, sim, com certeza. E como é que você lidar com isso aí de você ter que treinar muitas pessoas, acompanhar, monitorar? Como é que é isso dentro da logística, ainda mais nesse mundo que é mais masculinizado? Tá, eu acredito que, o bom líder, né, para ele fazer um bom acompanhamento, ele tem que saber com quem que está cada uma das atividades, e ele precisa saber designar essas atividades.
né, o que que eu quero dizer? Eu tenho um time ali de 10 pessoas, né, o líder ele precisa interpretar o perfil de cada uma dessas pessoas, para quando ele tiver uma atividade, ele saber para quem ele passar. Não adianta eu passar uma atividade para uma pessoa analítica, uma atividade operacional, por exemplo, para uma pessoa analítica, ou uma atividade muito analítica para alguém que é mais operacional. É claro que você tem que ir desenvolvendo todos os lados das pessoas, né, mas para tornar o acompanhamento do trabalho mais fácil, você tem que saber para quem que você vai, né, designar aquilo, e tem que ser uma pessoa que você vai, passar ali, né, a demanda do dia a dia e você sabe que ela vai tocar, né, você tem a confiança de que a pessoa vai tocar. Então o seu acompanhamento como líder é mais fácil, né, se torna mais simples, porque você pode deitar a cabeça no travesseiro tranquilo sabendo que a pessoa sabe o que ela está fazendo e que ela sabe tocar aquilo, né, Uhum. então isso facilita muito o dia a dia, quando você interpreta o seu time, interpreta o perfil de cada um. Bacana. Desde a hora da contratação, né, de que se você está precisando de uma pessoa para fazer "X" atividade, você tem que definir o critério, né, da qual que é o perfil da pessoa para você contratar. Se você contrata uma pessoa que tem um outro viés, seu trabalho vai ser mais difícil, Vai ser dobrado, vai né. ser difícil de acompanhar. Que aí, você tem que misturar ali a as os estilos de liderança, né, dentro das equipes que você domine ali, para conseguir conduzir cada uma delas, né. E aí você tem alguns estilos que você utiliza nesse processo? Estilo de liderança? É. Liderar por exemplo. É o Hum. que eu sempre coloco na minha cabeça sobre liderança, né, fazer com os outros o que você quer que façam com você, né, então não adianta eu ser um líder de um jeito e querer que meu time seja de outro, porque o time ele acaba pegando ali o perfil, a essência da liderança, né, então se você, tratar as pessoas mal, você tem que aceitar que te tratem mal também, né, então eu tenho muito isso fixado na minha cabeça de seja com os outros aquilo que você quer que sejam com você. É bacana isso, porque você transmite, né, para os seus liderados o comportamento que você quer ter. O seu comportamento é o comportamento dos liderados que você espera. Isso aí é muito bacana. É muito utilizado esse estilo de liderança, mas não é todo mundo que sabe, É difícil, é complicado mesmo. porque exige bastante do líder. Exige, exige. E assim, quando eu saí do Mercado Livre e fui pra Shopee, era uma operação muito grande, né, a Shopee Isso pessoal, dá uma olhada, ela trabalhou na DHL, depois foi para o Meli, né, Mercado Livre, e isso. já tá falando em Shopee. Vamos ver o que te espera aqui. Só, né, só Então, top do varejo. a Shopee quando eu entrei ainda não tinha operação, né, ela estava sendo estruturada. Tinha o marketplace da Shopee, mas a Shopee Express, né, a transportadora ainda estava sendo estruturada. E aí do nada veio aquele monte de gente para trabalhar, né, com os processos ali ainda em desenvolvimento, né, então toda aquela criação ali da malha, né, então, veio um monte de gente de uma vez, que a gente precisava, criar uma cultura, né, naquelas pessoas, porque a empresa ainda não tinha uma cultura implementada, né, então você precisava ali, criar nas pessoas essa forma de trabalhar, né, e isso vai muito do líder, né, o que o líder ali no começo colocasse como, entre aspas, né, regra, é o que iria seguir durante toda a liderança da pessoa, né, então nesse processo, eu comecei a ver que a operação, não só de logística, mas qualquer outra operação, né, ela é muito carente. Quando eu falo carente, é carente de informação, é carente de atenção, porque a gente tem lá um administrativo, a gente tem um comercial, a gente tem várias áreas na empresa só mandando a demanda para a operação. Faz isso com esse prazo, faz aquilo, preciso desse novo cliente, então a operação fica doida, né, com aquele monte de informação, com aquele monte de coisa, e às vezes a gente acaba passando as coisas para a operação sem explicar o porquê. E aí a operação vai fazer, né, eles vão fazer, claro, eles estão ali, né, pra trabalhar, para fazer ali a demanda do dia a dia. Mas quando você passa alguma coisa para a operação explicando qual que é o motivo, né, por que que a pessoa tem que fazer isso? Ou quando alguma coisa muda, né, porque a logística muda o tempo inteiro, né, todos os processos mudam toda hora. Então a pessoa está acostumada a fazer uma coisa de tal jeito. A gente passa uma mudança, se a operação não souber, por que que aquilo está mudando, qual que é o intuito, o que que vai mudar de resultado, o que que vai melhorar na empresa, o resultado não vai vir. A operação, ela é carente de informação, de, não saber o que está, às vezes, acontecendo na empresa, né. Então, como eu falei, tem várias áreas ali, né, demandando as coisas e planejando e projetando coisas, e a operação simplesmente executando,
Então, quando você senta com o seu time para alinhar expectativas, para mostrar os resultados também, não só a longo prazo, mas os resultados ali a curto prazo, né, eles começam a ter mais significado para as coisas, e eles começam a executar aquilo já, né, pensando o porquê, o que que eles estão fazendo, né, para que, entre aspas, serve, né, toda aquelas atividades do dia a dia. Então Então é assim, talvez se as pessoas souberem a motivação, né, o que os porquês, o objetivo final, a tarefa do líder fica um pouco mais simples, com certeza. né, porque eles já vão ter esse domínio e sabe onde você quer chegar, né. Exatamente. É mais simples essa condução. Então eu entendi quando você falou ali que realmente, às vezes, a informação não consegue chegar por conta da velocidade e uma empresa em expansão, né, como Exatamente. como você falou ali, poxa, você estava numa empresa que a expansão estava muito acelerada e, junto com a criação da equipe e uma outra coisa que é extremamente importante, que eu acho que, você comentou e seria bacana a gente falar um pouquinho mais, seria da cultura. Porque você tem uma cultura da empresa e a cultura do líder numa empresa em formação pode moldar uma terceira cultura aí, Sim, com né, certeza, ou bagunçar tudo. ou bagunça tudo. Aham. E como é que é isso? Né, você criar ali um processo, né, numa empresa recente e em expansão incrível, como é que fica essa questão de transmitir essa cultura empresarial para as pessoas? É, o primeiro de tudo, o líder ele precisa estar muito bem alinhado com o que a empresa precisa, né. Então o líder ele primeiro tem que tomar um banho de loja da empresa, né, entender qual que é o propósito, o que que a empresa busca, o que que a empresa quer, né, quais são os resultados, as metas, e a partir disso, mais o jeito, né, o perfil do líder, é o que vai moldar ali o time dele, né, mas sempre pensando muito no que a empresa quer. É o que a empresa busca, como pessoa, como profissional, né, é o tipo de liderança dele. A gente tem empresas que acabam focando um pouco mais em processo, né, já a gente tem empresas que focam um pouco mais em pessoas, né, então o líder ele precisa estar muito bem alinhado aí com as expectativas da diretoria e da empresa. E de qualquer forma, a empresa vai cobrar resultados, né. Exatamente, exatamente. O líder precisa ter na ponta da língua qual o resultado que ele precisa entregar, senão ele não vai conseguir cobrar isso do time. E numa empresa em expansão, os resultados esperados pelo board, pelos diretores, mudam constantemente, Toda hora. toda hora. A única coisa que não muda é que na verdade, a única coisa que nunca muda é que vai haver mudança, É verdade. né. A Então mudança, sempre vai haver mudança. principalmente na nossa área de logística, né. Sim, e uma empresa, por exemplo, a Shopee, né, quando estava em expansão, a meta hoje é X, amanhã conseguiu atingir essa X, ela vai passar para Y, né, depois ela vai passar para Z, porque a empresa está rampando, né, então ela está evoluindo, a gente ainda não no momento de definir as metas, a gente ainda não sabe exatamente qual que vai ser ali a capacidade produtiva do time, né, o quanto que uma máquina, por exemplo, vai conseguir fazer, né, então tudo isso vai se rampando conforme o pessoal vai criando, né, experiência, prática ali no dia a dia. Então, a operação precisa entender e o líder também, né, como o papel principal ali, né, de conduzir o time, precisa entender essas mudanças, né, e precisa ter muita adaptabilidade. É o que eu falo muito para o meu time, a gente precisa, estar flexível às mudanças, porque vai mudar, tudo vai mudar. Muito bacana. E assim, pela experiência que você teve nessas empresas aí, que tipo de mudanças acontecem, assim, repentinas? A gente tem muita mudança de meta, principalmente, né, não no Magalog onde eu tô hoje, mas principalmente na Shopee, né, que foi a minha maior experiência de rampagem, né, de crescimento da empresa. As mudanças de meta, elas são constantes, né, igual eu falei, a gente tem que fazer análises o tempo inteiro para ver a capacidade, né, do time, a capacidade das coisas e até onde a gente consegue chegar, onde é o nosso mínimo, onde é o nosso máximo. Então, a principal mudança que a gente tem operacional é realmente nas metas. Nas metas. E nos processos também, né, que nem sempre um processo que a gente define lá no início é o que vai dar certo, né, então um processo hoje ele pode estar dando certo, amanhã ele dá um resultado que precisa mudar no Brasil inteiro, aí o time precisa se adaptar a isso daí.
E quando está em expansão, você tem novas unidades surgindo a cada dia, né? Sim, aham. Na Shopee eu abri outras unidades, né, então, por exemplo, a unidade de Curitiba, que é onde eu moro hoje, eu abri a Shopee lá. Então, é um desafio, porque você tem que padronizar, né, as operações elas precisam ser padronizadas, né, elas precisam que todas as pessoas estejam ali em sintonia, fazendo a mesma coisa. Claro que as metas elas vão depender muito de unidade para unidade, né, principalmente quando a gente tem um galpão que tem uma certa tecnologia, outro que não tem, por exemplo, então isso vai depender muito, né. Mas, essa padronização de processo, ela precisa existir. Se hoje um colaborador de São Paulo se muda para Curitiba, na mesma empresa, ele tem que chegar lá sabendo fazer o processo, que a logística é muito rápida, às vezes a gente não tem esse tempo de maturação, né, do profissional, que é também uma responsabilidade do líder. Sim. E no caso, a gente trabalhando com logística, supply chain, a gente tem muitas empresas envolvidas no processo, né. Sim. Então você está falando de colaboradores e também existe as transportadoras, existem outros fornecedores de serviços Uhum. que estão sob o comando da empresa, né. Sim. Como é que é controlar até, partes de operação terceirizadas? É mais difícil, né, hoje, por exemplo, no Magalog eu cuido de 2 operações que são próprias e 7 parceiras, né, e o nome parceira é exatamente o que a gente precisa. A gente precisa ter parceria, a gente precisa, entender que eles são outra empresa, né, não é o Magalog, é outra empresa, mas é como se fosse, no dia a dia é como se fosse. Então a gente precisa estar eu como gerente que é responsável ali por essa operação, eu preciso ser gerente das bases próprias, assim como eu sou das parceiras. Né, então dar todo o suporte da mesma forma, não fazer diferença, né, entre as pessoas, criar os processos que é para colocar o processo, né, para uma, para outra também, né, então essa parceria, principalmente entre o dono ou o focal ali da base, com a gente, né, da empresa, precisa estar muito em sintonia. O time precisa estar muito junto e a empresa precisa entender que a gente não está a qualquer momento querendo prejudicar eles, né, querendo apontar erros ou algo do tipo, mas não, a gente está querendo ajudar, né, a gente está todo mundo com o mesmo propósito, né, de entregar ali para o cliente dentro do nosso prazo, com qualidade, né, então essa sintonia, esse entrosamento precisa existir. Eh quando você envolve culturas diferentes, porque geralmente essas terceirizadas, ela tem uma cultura Sim, própria, aham, claro. né, apesar de estar muito próximo, ter, assim, muito do que o contratante coloca, no caso ali a Magalog, Uhum. ele tem parte dos processos ali internos e tal, eh, um pouco, customizados para aquela situação ali, né. Uhum. E aí que fica mais complexo de você, exigir o mesmo padrão de qualidade, né. Sim. Uhum. E como é que é essa cobrança aí pra você falou que, poxa, são parecidas e tal, mas existe uma diferença na cobrança dos resultados ou não? Existe a diferença, né, não tem como, né, é diferente de você cobrar um funcionário que é seu e um funcionário que vai falar: "Você não é meu chefe", né, Uhum. então existe essa diferença, mas, através de, treinamentos, de reuniões, de envolver a empresa, né, nas decisões nossas, isso a gente consegue ir mesclando as culturas, né, então se eu simplesmente passar ali para a empresa: "Ó, vocês têm que fazer tal coisa e atingir tal meta", e não deixar eles participarem dos resultados que eles estão tendo, né, dos treinamentos, das mudanças da empresa, eles sempre vão estar, separados, né, eles sempre vão estar longe, né, da nossa cultura. A partir do momento que eu integro eles, né, como parte do time e todos os treinamentos que tem para as bases próprias, por exemplo, eu dou para as bases parceiras também, né, todas as mudanças eles estão inclusos, as reuniões para mostrar como eles estão, o que está faltando, né, o que a gente precisa, é muito do que eu falei da operação. A operação também se sente meio de lado, é a mesma coisa do parceiro, ele também se sente meio de lado. Então você Mais vai ainda, conseguir trazendo eles para perto, né, mostrando ali, né, o que a gente quer, o que a gente precisa e como eles estão, né. Então não é porque eles são outra empresa ou eles são terceirizados, que eles não precisam por exemplo, receber uma reunião de feedback.
né, é importante para os nossos funcionários, mas é importante para os terceirizados também, né, saber como que eles estão e o que que eles precisam mudar, o que que está sendo legal e o que que não está. Então, essa cultura ela vai sendo, mesclada entre as 2 empresas com essa participação ativa de ambas as partes, né. Bacana. E você falou uma palavra aí que todo tá bem frequente aí nos nossos diálogos de liderança, né, a questão do feedback, né. E muitas vezes a gente vai conversar com as pessoas, feedback, a pessoa já vai retraída achando que é Vai tomar bronca. vai ter uma É, bronca. aham. Como é que é isso aí na logística? O feedback ele tem que ser muito claro, ele tem que ser muito incisivo, né, e você precisa como gestor, como líder, se preparar para fornecer aquele feedback. Eu não posso chegar simplesmente para o meu funcionário e falar: "Ah, tá tudo bem, tá tudo certo, né, continua assim, tá legal o seu trabalho". Isso não é um feedback, né, então feedback, quando eu vou fornecer um feedback, eu me preparo antes, porque todo mundo comete erros. Né, erros, aprendizagens, né, não vou falar erros, mas assim, oportunidades de aprender, né, todo mundo comete isso no dia a dia. Então você precisa saber o que que você vai falar para o seu liderado ali, né, o que que ele pode melhorar, todo mundo tem ponto de melhoria, né. Quando eu recebo um feedback que é só: "Putz, Natália, tá show, tá legal, continua assim", eu falo: "Tá, mas foi vazio, né, não foi um feedback isso", né. O feedback é quando fala: "Olha, você não foi muito legal isso que você fez, né, da próxima vez tenta dessa forma". É o papel do líder identificar as oportunidades de melhorar as pessoas, porque senão cada um vai continuar trabalhando daquele jeito, todo mundo vai ficar no mesmo cargo, né, ninguém vai se desenvolver, ninguém vai ter uma promoção, né, então o feedback é essencial dentro da logística. Desde a operação até os cargos mais altos. E não falo só de feedback de gestor, feedback de pares. Eu busco muito ter feedback dos meus pares, né, para entender ali, às vezes o nosso gestor não está vendo tudo a todo momento, mas os pares estão, e eles ainda têm mais liberdade até de falar, né, eles falam mais, fala na cara, né, sem medo, assim, né. Então, buscar o feedback como colaborador e dar um bom feedback como gestor é essencial. Quando a gente fala, né, de feedback, no caso de uma orientação, é mais assim às vezes um desvio que a pessoa deu, você vai colocar ele de novo na linha, com foco no objetivo. Isso, E, assim, quando a gente fala de feedback, você comentou em construção, em orientação, em formação, isso. né. Eu acho que na liderança, você tem essa questão de formar pessoas. E por que é tão importante a gente formar essas pessoas para que elas sejam pessoas melhores ali dentro do profissional, né? É, todo mundo tem algum objetivo dentro da empresa, né, então, eu como gestora sempre busco entender ali o meu liderado, o que que ele busca dentro da empresa. Às vezes eu vou fazer um one on one, né, como a gente chama, um Uhum. feedback, e o liderado ele fala: "Não, eu não quero sair dessa posição, para mim isso daqui tá ótimo". Então o seu feedback já tem que ser focado a desenvolver a pessoa, né, mas não para crescer de cargo, e sim para melhorar o dia a dia dela, né, então as sessões de feedback, os one on ones, eles são importantes para atingir o objetivo do seu liderado. Se o objetivo do seu liderado é: "Não quero mais ser de operação, quero ser de marketing", então você vai dando o caminho. Claro, eu não conheço de marketing, por exemplo, mas eu vou falando ali com o time de marketing, né, quais são os pré-requisitos, um curso legal que a pessoa poderia fazer, né, então o líder ele tem esse papel de identificar qual que é o objetivo da pessoa dentro ou às vezes até fora da empresa, e ir dando os caminhos. Então, o desenvolvimento das pessoas é importante para isso, para cada um conseguir atingir ali o seu objetivo dentro da empresa. E como é que essas pessoas podem fazer para subir de cargo? Para tentar algo, né, subir mais um degrau e tal. Como é que é isso dentro da logística, principalmente nessas de varejo que você está? Tá, tem uma coisa que eu ouvia do meu gestor na Shopee, o primeiro gestor que eu tive na Shopee. Ele falava assim: "Pareça ser antes de ser". Hum. Então, hoje eu sou, por exemplo, supervisora, eu quero virar uma coordenadora, eu quero virar uma gerente, então eu tenho que parecer com uma coordenadora, antes de realmente ser. E é isso que vai fazer as pessoas olharem para você e falar: "Essa pessoa está pronta, essa pessoa está pelo menos no caminho, ela já está pegando ali algumas demandas que, são uma responsabilidade um pouco maior". Então,
e essa dica, assim, eu gravei na minha cabeça para sempre, né. Então a gente sempre tem que buscar se portar e parecer estar na posição antes de realmente vir uma promoção. Então como que eu faço isso? "Putz, que meu chefe faz lá que eu posso começar a fazer para ajudar ele?", né. Então: "Ó, chefe, já tô pegando essa demanda aqui, me ensina como que faz, né, me mostra o caminho, né, talvez quem sabe eu não posso começar a fazer isso por você", né. Então, esses caminhos, assim, de você tentar, se desenvolver, porque o líder tem que desenvolver, mas o desenvolvimento mesmo realmente depende da pessoa, né. Eu tenho que querer crescer, né, eu tenho que querer me desenvolver para alguém poder ir me dando os caminhos, né, mas quem vai trilhar ali realmente sou eu. Então, sempre busque ir atrás de algo a mais, né, o seu dia a dia ali você já está acostumado, você já tira de letra, né, então isso de você buscar algo a mais é o que vai fazer você crescer na sua carreira. Bacana. E aí o líder, como é que ele se comporta quando ele percebe que isso está acontecendo? Aí o líder ele precisa começar a vender a pessoa também, né, porque muitas vezes, a promoção de um colaborador seu vai fazer ele virar seu par. Então não é você efetivamente que vai fazer a promoção dele, né. Hoje eu sou gerente regional, então se eu pego um gerente meu, eu não vou poder fazer uma promoção para ele virar meu par, né, quem faria a promoção no caso seria meu chefe, né. Então eu preciso ir mostrando o trabalho dele, e colocando ele no jogo, alguma reunião, por exemplo: "Ah, eu não posso participar", eu preparo essa pessoa para participar no meu lugar, né, e fazer a empresa ver essa pessoa. Acho que quando o líder ele identifica que tem alguém ali querendo crescer, né, e fazendo por onde, esse desenvolvimento, esse crescimento, aí entra o papel do líder em mostrar o trabalho dessa pessoa também. Nossa, mas aí você vai, tirar uma pessoa boa da sua equipe, e ele vai dirigir uma outra equipe, ele vai para uma outra função dentro da empresa. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é ótimo. É? É, um líder mesmo, ele quer que os seus funcionários se desenvolvam. Ele quer que ele cresça e tenha alguém para ficar no lugar, né, então não, a gente não pode ter medo de desenvolver. Tem muita gente que ainda tem medo, "Putz, se eu desenvolver aquele colaborador, talvez ele ficar melhor do que eu". Excelente, se ele ficar melhor do que você, não tem problema, né, não somos os melhores em tudo, né, então, eu só vou conseguir ocupar um cargo maior se eu tiver uma pessoa para ocupar o meu lugar, eu tenho que ter um sucessor, né, porque às vezes a gente tem medo de fazer uma promoção, porque não tem ninguém para colocar naquele lugar, né. Então quando o time identifica que tem pessoas preparadas, todo o time vai crescendo, né, toda a cadeia vai crescendo. Então, como líder, a maior alegria minha profissional é quando um colaborador meu vira um par, quando ele, mesmo que seja uma perda, né, que sai do time ali, mas quando ele se desenvolve eu falo: "Putz, eu tenho uma mãozinha ali, eu ajudei". Cumpriu a missão. Cumprir a missão de líder, porque eu sou 1%, meu time é 99. Hum. Eles fazem acontecer. Eu direciono, eu dou orientação, mas quando eles fazem, o mérito é deles. Que legal, bacana. Então, assim, para que uma pessoa do seu time consiga dar um passo à frente, ele mesmo tem que estar criando um sucessor ali Exatamente, precisa. Todo mundo precisa ter um sucessor, senão não cresce. senão não cresce. Pode até crescer, mas aí a sua cadeira às vezes corre um risco, né, de ficar vazia ali sem ninguém preparado e precisa pegar gente de fora, o que eu não acho legal, a gente sempre tem que tentar pegar gente de dentro, né. E para ter gente dentro, as pessoas precisam estar preparadas. Precisam estar preparadas. E essa preparação é responsabilidade da empresa, do líder, do próprio colaborador? De quem é essa responsabilidade de preparar uma pessoa para uma função? É um conjunto, né, como eu falei, precisa ter o interesse da pessoa em primeiro lugar, né, quem não tem interesse em crescer não vai crescer, mas é um conjunto de RH fazendo treinamento, do líder fazendo ali um plano de desenvolvimento da pessoa e da pessoa, né, buscando ali o seguir o caminho que o líder passa. Bacana, muito bacana. A gente sabe que na área de logística é tudo muito corrido, tudo muito rápido, mudanças o tempo todo, como a gente já falou aqui. E como é que você consegue dominar, né, esses pratinhos aí de liderança, de orientação, profissional para os liderados, e mesmo assim pensando em metas, pensando em processos, pensando em atender todo esse pessoal. Como é que é a cabeça do líder assim? A cabeça do líder é louca o tempo inteiro, né. É igual você falou, é o tempo inteiro pensando em 1000 coisas, mas, o segredo é você ter um time bom. Você precisa ter um time bom e um time que confia em você. A partir do momento que você tem isso, as coisas acontecem naturalmente.
né. Se você tem alguém que tá meio que desviado ali, as coisas elas tendem a dar errado. Então o líder ele precisa, ter o time, entre aspas, assim, no eixo, né, ter ali tudo abaixo, do guarda-chuva dele, né, ele precisa estar olhando tudo, mas com a tranquilidade de que as pessoas sabem o que elas estão fazendo e que cada um dos pratinhos não é o líder que está rodando sozinho, mas que tem uma pessoa rodando ali, pelo menos um deles para ele, né. Bacana. E aí, a logística tem muitos desafios, né. Assim, quando você pega toda essa questão pessoal, RH, gestão de pessoas, liderança, e olhando a nossa logística no Brasil que está sempre em expansão, né, não é só um player ou outro, a gente tem muitas empresas em expansão, porque o território é muito grande. Quais são os principais desafios, assim, da logística nesse ponto? Eh, mesclar o o nível da a qualidade, né, o nível de serviço e rapidez que você precisa, porque a logística ela precisa ser muito rápida, né, você compra um produto hoje, amanhã você já está na janela esperando, Uhum. né, então, a logística ela precisa ser muito rápida. Então essa mescla de velocidade com qualidade. Isso é muito difícil, por quê? Eu estou fazendo uma separação de uns pacotes lá, eu pegar esse pacote e jogar é muito mais fácil, é muito mais rápido, mas e a qualidade? Não vai ter, vai quebrar, vai, né, vai acontecer alguma coisa ali. Então, essa mescla entre velocidade e qualidade é um dos maiores desafios da logística. E Então, para o líder também fazer o acompanhamento se as pessoas estão nesse mesmo objetivo que ele. porque é complexo realmente, né, você cobra uma velocidade, porém, a gente sabe, quanto mais rápido, a probabilidade de dar algum É problema ali é grande. grande. Aham. Então você tem que dominar e dar recursos para que isso aconteça, né. Exatamente, é aquele negócio, a pressa é inimiga da perfeição, É. né, mas na logística precisa ter a perfeição e a E a pressa pressa. junto, senão não vai. Bacana. E a ago quando vocês estão ampliando, cidades que vocês não atendiam antes, vão começar a atender com um depósito mais próximo e tal, como é que é essa movimentação? Como é que você arquiteta tudo isso? Como é como é que você entende ali: "Poxa, eu acho que eu preciso de mais uma unidade naquela região A, na região B", né. Isso daí vai muito do time também do comercial, né, o pessoal que vê ali a demanda que teria em tal lugar se a gente tivesse alguma operação, então isso foge um pouquinho ali do escopo operacional. Operacional, é mais comercial ali, só que eles consultam. Consulta, né, para ver a viabilidade, né, de ter um novo negócio, precisa saber a capacidade operacional também, né, o Exatamente. quanto a operação conseguiria fazer, né, e questão de transporte também, se o transporte seria viável nesses lugares. Então é claro que a operação é consultada, mas acaba fugindo um pouquinho do escopo operacional. É porque quando você, por exemplo, faz estamos falando de a maioria aí é mercado eletrônico, né. Quando você vai incentivar uma região, você coloca mais marketing ali, né. Sim, Então mais divulgação na mídia eletrônica, televisiva, enfim, sim. todos os canais ali, para fomentar ali e ter movimento. Quanto mais movimento, maior é a equipe que você precisa ter ali. E são desafios, né. E desafios? Muitos. E você já participou de alguma criação de algum hub assim? Expansão, É. abertura de novas operações, sim, mas assim, que já estavam fechadas, né, e eu fui a pessoa designada para fazer a abertura, Pra abrir. não do planejamento mesmo, né, da onde que precisaria colocar essa nova Entendi. operação. Que bacana, mas aí, e como é que foi pegar uma operação, assim, novinha, tá todos os equipamentos novos, funcionários contratados, como é que liga essa chave aí e o carro anda? Então, quando eu fui abrir uma operação em São Paulo, né, da Shopee, eu lembro, eu cheguei lá no galpão e estava tudo com barro no chão, não tinha estrutura nenhuma. E aí eu olhei e falei: "Caraca, e agora, o que que eu faço?" Né, e que como que eu coloco as pessoas para trabalhar aqui, né, e assim, sem nada mesmo, sabe, da gente sentar em pallet para poder trabalhar. Então, e as pessoas já contratadas querendo saber quando que eu começo, o que que eu faço, né, até um dia nesse caos todo, a operação foi toda para lá, e eu olhei e falei: "E agora, né, onde que eu coloco tudo isso?" Então, nesse momento que você tem que sentar, envolvendo todas as áreas, né, ali pela expansão,
e entender realmente, né, quais são os passos, quais são os objetivos, é onde a gente quer chegar. Então a gente: "Ah, vamos definir a data de abertura, antes disso a gente vai fazer tal coisa, antes disso tal coisa". Então tudo tem que ter um projeto, né, quando a gente vai fazer uma abertura de seja uma operação online ou uma operação física, precisa ter um projeto, né, precisa ter algo bem desenhado para não acontecer isso que aconteceu, né, de chega lá todo mundo e ninguém sabe o que fazer. Por mais que a empresa já tenha feito isso diversas vezes em locais diferentes, toda operação nova é necessário ter um projeto. É necessário ter um projeto, com certeza, de tudo, né, o projeto tanto de datas, quanto de, por exemplo, um enxoval da operação, né, quando que vai chegar, o que que eu vou fazer, vai chegar esse copo, onde que eu tenho que colocar ele, né, então tudo precisa de um projeto, qualquer nova abertura precisa ter um projeto. Pessoas, equipamentos, segurança, arquitetura, Tudo, tudo. tudo, RH, tudo, com certeza. Que legal. Deve ser uma loucura, né. É uma loucura, é uma loucura, mas Bacana. é legal. E assim, muito provavelmente você se baseia em números, né. Que números você utiliza para fazer toda essa gestão? Nível de serviço, custo, e alguns indicadores que nos remetem à qualidade, né, se o cliente está satisfeito com aquilo que a gente está fazendo ou não, produtividade, e produção, né, que são coisas diferentes. Uhum. Então, é o principal, se você estiver focado nisso, você vai conseguir atingir ali o objetivo. E da onde surgem esses números? Tem algum sistema, tem alguma planilha? "Poxa, eu sei que eu tenho que ter um nível de serviço X, Uhum, tenho que ter uma produtividade Y", né. uhum. Aí você tem suas metas ali dos seus, indicadores. Como é que isso é construído ao longo do tempo ali? Então, é muito ao longo do tempo mesmo, né, como você disse. É algo que você vai rampando, né, você tem ali uma meta menor e conforme você vai vendo a capacidade operacional, né, a viabilidade ali do time, você vai aumentando isso até chegar no que você considera não que você considera, mas que os seus clientes, né, consideram ali legal como nível de qualidade para eles. Então é muito essa rampagem, né, hoje a minha produtividade pode ser 300. Amanhã eu vejo que eu consigo chegar nos 350, né, então essa meta ela vai rampando, né, conforme a necessidade da empresa. Então por isso que eu mencionei também, o líder, o gestor, o supervisor, precisa estar muito alinhado com o que a empresa espera da operação, para traçar novos indicadores que às vezes não existem, né, ver se a produtividade que eu tenho hoje ela é suficiente para o que a empresa precisa, né, eu preciso de mais gente ou menos gente, ou aumentar algum ou melhorar algum processo, né, então todos os indicadores, tudo que a gente faz ali, sempre tem que estar muito baseado com os objetivos da empresa. Tá, e aí, quando a gente fala, né, empresa, tem também os terceirizados, né. Sim. E eles Uhum. fazem parte dessas Fazem parte. metas? Aham. Hoje as minhas metas de, empresas de bases próprias, elas são as mesmas metas de bases parceiras, né, então igual eu falei, o nível de cobrança tem que ser tudo alinhado, tem que estar todo mundo bem junto e bem unido, né, porque senão vai desviar. As empresas parceiras, elas como não aceitam muito, né, a cobrança ali incisiva que às vezes a gente tem com o time, então tem que ter esse entrosamento, porque hoje é cobrado da mesma forma, um time só. Que você vai cobrar uma empresa: "Olha, eu quero X%, 95% de eficiência", aí atingiu. Qual que é o próximo passo? 96%. Uhum. E aí, como é que eles se comportam, assim? Tudo bem ou eles negociam? Não, nada bem, né, nada bem. Poxa. Mas tem algumas coisas que são negociáveis, tem algumas que não, né, tem algumas coisas que vêm de cima, por exemplo, é essa meta e a empresa precisa se adequar. E aí vai de nós, né, como empresa que terceiriza que busca, né, essa terceirização, dar recursos e disponibilizar de ferramentas que vão, né, que vão ajudar esse parceiro a me trazer o resultado. Então eu preciso dar treinamento, eu preciso dar reunião, eu preciso estar em loco, né, mostrando, eh eh eh,
ali, pegando na mão às vezes, né, e falando: "Ó, é assim que faz, é assado", porque às vezes de longe a gente não consegue ter, né, esse desenvolver essa empresa para poder fazer a mesma coisa. Então é disponibilizar recursos e ferramentas que a gente disponibiliza para as bases para as bases próprias, para as bases parceiras também, Então é sem sem diferença. diferença. Aham. E de regional, por exemplo, poxa, eu tenho, bases no norte, nordeste, tenho bases no sudeste. A gente sabe que são mercados diferentes, são comportamentos de consumidores diferentes, mas, o processo é igual? O processo é igual. É a padronização que eu comentei, tem que ter. Padronização para qualquer processo logístico, ela tem que existir. Logístico de transporte também, ela tem que existir, senão essas diferenças culturais e regionais, elas vão interferir muito no resultado, né. Um exemplo, né, eu tô no Paraná agora, e lá faz muito frio, né, e eu era de São Paulo. E entrega de moto em São Paulo é, né, É o tempo é todo. tranqui é fácil, né, de você achar uma moto para fazer uma entrega para você. Lá no Paraná tem a particularidade de, se tiver muito frio, não adianta você chamar o motoboy, ele não vai, Não vai. não vai, é porque Como é que ele você resolve? aí tem que fazer ali, né, com carro, tem que achar alguma outra forma de fazer, né. O que você, às vezes, resolveria fácil em São Paulo, você tem que olhar a particularidade da regional, do Paraná, no caso, né. Então, tudo isso precisa estar muito bem alinhado para não essas diferenças regionais não impactar no nosso resultado final. Então, eu, como a gestora do Paraná, eu tenho que saber qual que é a particularidade do meu estado, né, o que que o meu estado sofre ou o que que eu tenho de benefício, né, do meu estado, para conseguir me sair bem, né. Eu tenho que entender aonde eu estou trabalhando, né, eu tenho que ir em loco nos lugares para entender as dores, né. Meu parceiro às vezes não está performando bem. Vai adiantar alguma coisa eu falar: "Ah, você não está performando bem, você tem que performar melhor a partir de amanhã". Não vai, às vezes ele está com algum problema que eu nem imagino. Então é nessa conversa, é nesse bate-papo, é nesse alinhamento, é indo em loco que eu vou entender a dor dele, vou trazer para dentro de casa, vou tentar resolver e vou trazer uma solução para ele. É, talvez a pessoa está tão inserida ali na operação que não sabe exatamente o que ela pode melhorar, né? Exato, exatamente. Você falou um exemplo bem bacana, que é o motoboy em Curitiba, mas a gente tem exemplos lá no norte, né? Que grande lá a moto não anda no rio, né? Sendo Aham. que a grande parte das mercadorias lá no norte é via fluvial. Sim, uhum, E é um outro tipo de problema, sim. tão complexo quanto, né? E, poxa, como é que faz isso com os mesmos KPIs? Poxa, olha, a efetividade da entrega tem que ser 95% ou 96% para o Brasil todo. Isso aí é viável? É viável, é. Hoje o nosso indicador principal de nível de serviço é o mesmo para o Brasil inteiro, sendo parceiro ou sendo próprio, é a mesma coisa. E aí o líder, o responsável por cada operação, precisa entender o nicho que ele está trabalhando, qual que é o público dele, né, quais são as condições de transporte e ir criando, caminhos, né, para chegar naquele resultado. Tentando entender os problemas que ele tem, levando para frente, né, buscando ajuda, fazendo benchmark com outras regionais também. Então, entender aonde você está trabalhando, né, e o propósito daquele lugar, né, as diferenças daquele lugar, as dores, os benefícios, é o que vai te levar para o sucesso. Muitas vezes o nível de serviço tem a eficiência de entrega, Uhum. mas tem informação, tem documentação, tem o motorista sendo treinado, tem vários pontos ali que podem compor o nível de serviço. Uhum. Lá na Magalog tem isso também? Sim, entendi. Aham. A gente tem o nosso nível de serviço da entrega final já, né, que é o carro indo lá para o cliente, Isso. mas a gente tem o nível de serviço de transporte, a gente tem o nível de serviço de, por exemplo, separação num CD, né, então de coleta no seller, né, então tudo isso é o que vai compor o nosso resultado final, que é basicamente o que o cliente foi comprar e ele viu que ia ser entregue para ele. Então eu fui comprar, vi que vai ser entregue para mim dia 20, eu espero receber dia 20 ou antes, né, eu não espero receber dia 20 ou depois, né. Então se eu tenho, por exemplo, um problema ali no transporte, né,
que seja um problema, por exemplo, um trânsito, né, que a gente não prevê ou algo do tipo, mas qualquer problema no transporte, isso já vai fazer uma bola de neve e vai prejudicar o cliente, né. Então, em todas as etapas, a gente precisa colocar o cliente como primeiro lugar, né. Ah, teve um problema de transporte? Teve. Chegou na base de entrega, é problema meu como base de entrega? Não. Mas vai ser um problema para o meu cliente. Então eu colocando ele em primeiro lugar, eu vou tentar contornar esse problema que teve no transporte e fazer a minha operação ser mais rápida para o cliente não sofrer, e ele comprar uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. Então é uma cadeia, né, que compõe esse nível de serviço e as áreas elas precisam estar muito bem em sinergia, elas precisam estar muito bem alinhadas para um ajudar o outro. Então, teve um problema de separação do seller, não é problema de transporte, mas, né, Vai afetar lá na vai frente. afetar lá na frente e é o nosso cliente que vai ser afetado, né. Então, se todo mundo tiver na cabeça que o cliente está em primeiro lugar dentro da empresa, a gente consegue juntos chegar no nível de serviço que o cliente espera. É, que ele espera chegar a mercadoria em 1 hora na frente da casa dele, Exatamente, é. mesmo O mais rápido estando possível. lá em Belém e você aqui em Curitiba. Ele quer que chega. Se ele comprou e estiver falando que vai chegar em 1 hora, Tem ele que quer que chegar. chega, não quer 1 hora e meia, ele quer 1 hora. Exatamente. E esse alinhamento de expectativas é que é a magia da logística. E a sinergia entre áreas, com certeza. Bacana. E, assim, você tem alguma dificuldade nesse trato com essas áreas? São várias áreas, né. Você comentou aí, existe o transporte, a transferência entre unidades, a separação, etiquetagem, emissão de documentos, né, todos eles compõem ali a entrega final, que é o objetivo de todos nós ali. Agora, assim, dentro desse processo, tem algum ponto que dá mais, problema ou que tem mais dificuldade para alcançar ali? O transporte, ele costuma dar bastante problema, não por conta do motorista, mas por conta da situação ali principalmente das nossas rodovias ou, né, do trânsito, da condição ali de transporte, então isso costuma dar bastante problema. E falando já da parte operacional, erros, né, erros humanos que fazem parte, né, mas que acabam atrapalhando bastante ali no momento de chegar na nossa meta. Então, erros de carregamento, erros de separação, Isso, esse erro de bipagem, triagem errada, isso acaba impactando bastante. bacana. E todos esses processos, você tem na sua operação? Tenho todos eles. Descarga, carregamento, separação, Que bacana, hein. Deve ser uma loucura todo dia. é uma loucura. E como mulher, bastante loucura também. É mais difícil? Como é que é isso? Não digo que é mais difícil, é talvez desafiador, né, quando a gente vê ali, né, o operacional, a gente tem bastante mulher. Conforme o cargo vai crescendo, a gente vai tendo menos mulheres, né. E não por conta de: "Ah, a empresa não dá espaço", não é isso. As empresas praticamente todas essas empresas grandes hoje em dia, elas, né, têm programas ali de mulher, né, eles, até priorizam, às vezes, mulheres na hora da contratação, mas é mesmo pela mulher. Né, da mulher entender que às vezes ali aquele ambiente, por ter muito homem, ela se sente que não é o lugar dela, né. Hum. E aí dando até uma dica aí para todas as mulheres, né, não considerem isso na hora de aceitar um cargo na logística. Considerem a sua capacidade, considerem se vocês estão preparadas, se vocês gostam, né, e se é aquilo que vocês querem fazer. Pode ter homem, pode ter mulher, pode ser o que for. Se você tiver ali no seu propósito de que você gosta de logística, não vai interferir quem é que está abaixo ou acima de você. Então, eu acho que falta muito essa, vou falar coragem, mas não, talvez não é a palavra mais adequada, mas é essa Perseverança da mulher falar: "Eu pertenço aonde eu quiser", né, se eu quiser estar na logística com um monte de homem, só eu de mulher, eu vou estar. e pronto. Né, porque eu sou capaz e pronta. Então, hoje eu trabalho com um time praticamente direto a mim, né, todos de homem. Né, na Shopee era todo de homem, no Mercado Livre praticamente todo de homem. Então eu sempre tive, subordinados homens. E isso nunca foi um problema pra mim, porque quando eu estou trabalhando, eu não penso: "Ai, será que se eu falar isso ele vai interpretar errado porque eu sou mulher?". Não, não vai. Se eu estiver falando a coisa certa, se eu estiver sendo justa, se eu estiver liderando, indiferente para a pessoa, né, para o liderado, se você é homem ou se você é mulher, ele vai estar junto com você do mesmo jeito, né. Então é um desafio, mas é um desafio a ser superado pelas mulheres.
Entendi, né, não é só o ambiente, tem que estar internalizado dentro da pessoa Exatamente, mesmo. E exatamente. e já que você tocou nesse assunto, eh, como é que você trilhou essa sua carreira passo a passo aí, até chegar na posição que você está hoje aí, de gerente? Tá, comecei no Mercado Livre de líder, né, depois fui pra Shopee como supervisora, virei coordenadora na Shopee, aí tive uma passagem no Dia na empresa de varejo, né, do Uhum. supermercado, no e-commerce também, como gerente, depois voltei pra Shopee e agora tô como gerente no Magalog. E em todos os momentos eu sempre tive um propósito, né, o Hum. que que eu quero, qual que é a minha expectativa, né, pra onde que eu quero ir. E em todas as empresas, né, todas as passagens que eu tive, eu sempre pensei, pelo que eu quero ser lembrada dentro dessa empresa, né. E é uma coisa que eu falo muito para os meus colaboradores também, né, "O que que vocês querem ser lembrados aqui?". Tem gente que quer ser lembrado pelo resultado, né, por entregar resultado. Eu gosto de ser lembrada pela forma que eu trato as pessoas. Então, isso você vai se desenvolvendo ali, você vai criando vínculos, né, você vai tendo time próximo de você e é natural, as coisas elas vão acontecendo, sabe. Eu acho que todo mundo precisa sempre estar muito ciente do papel que a pessoa quer desempenhar ali em qualquer cargo que seja que ela esteja, né. Então você escolheu esse caminho, Eu escolhi esse caminho, eu você escolhi. achou que é o que, encaixa mais na sua personalidade. Exatamente, eu escolhi. Bacana, Hoje eu tô onde eu gostaria de estar. olha só que legal. E aí você conquistou passo a passo, Exatamente. foi E para crescendo. conquistar os seus passos, você tem que conquistar o seu time. Como gestor, você precisa conquistar o seu time, né. Tem muito gestor ainda que, o time faz as coisas porque o gestor mandou, ou pediu, não sei, né, depende de cada um. Mas tem muita gente que, né, o time tá ali próximo porque a pessoa tá mandando e a pessoa precisa trabalhar. Eu gosto de que meu time façam as coisas porque eles estão junto comigo, porque eles estão andando junto comigo. Sabe, o resultado, se der certo, demos certo todos juntos, se der errado, deu errado todo mundo junto, né. Então eu tô muito junto sempre, tô muito próxima do meu time, e eu gosto de trazer eles bem perto de mim mesmo. Esse é o passo a passo da confiança. E Aí ser muito transparente sempre, né. conquistou a confiança dos liderados, e aí isso te impulsionou a subir mais um degrau. E Isso aí. pela sua trajetória, parabéns, você conseguiu subir vários degraus aí Muito obrigada. com maestria, né, e com essa, energia que você tem muito boa. Que bom, obrigada. Muito obrigada. Olha, é o seguinte, a gente já está quase uma hora aqui, Nossa, e eu queria pedir para quem está assistindo a gente, se você não curtiu ainda, curte aí, compartilhe o vídeo, experiências incríveis aqui da Natália Viana, da Magalog. Olha só, bacana, se você não assistiu tudo, volta lá no começo que perdeu bastante coisa, tá. E olha, assim, se você puder dar uma dica para o pessoal da logística, tem muita gente que está assistindo a gente aqui, que acompanha o nosso podcast, que acompanha a evolução das empresas e como as principais empresas fazem, para crescer, e as pessoas também. Você pode dar uma dica, assim, aquela dica de ouro para ajudar esse pessoal que está assistindo a gente? tá, vamos lá. Acho que a minha dica é: tenha um objetivo claro, saiba qual o seu propósito de vida e o seu propósito profissional, foque naquilo e tenha pessoas boas perto de você. Quando a gente está sentado numa mesa, se você for o melhor dessa mesa, você está na mesa errada. Você tem que estar com pessoas melhores que você e isso que vai fazer você crescer. Olha só que bacana, né. É muito legal você falar isso, porque, na posição que você conquistou, né, até o momento, eu sei que tem muita jornada pela frente, Se Deus quiser. isso daí é muito enriquecedor para quem está ouvindo. Que bom, que bom. É. Espero agregar bastante na vida de muita gente ainda. Ah, com certeza. Já fez e vai fazer muito mais. Certeza. Legal. Olha, incrível ter você aqui, né, foi muito bacana esse bate-papo. Eu acho que a gente poderia conversar mais umas 2 horas aí. Aham. Tem bastante coisa a falar. Tem muita coisa que a gente não falou. Aham. E vamos deixar para uma próxima oportunidade, você está mais Com que certeza. convidada a voltar aqui, tá. Muito obrigada, muito obrigada, é um prazer. Então, foi muito bom receber aqui, obrigado, viu. Imagina, eu que agradeço, obrigada mesmo. Então pessoal,
Esse aqui é o podcast Gestão de Logística 4.0 e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Natália. Obrigada.